Nem os sistemas mais complexos e avançados estão livres de falhas. As redes interligadas até garantem uma segurança na maior parte do tempo, mas também exigem respostas rápidas. É sobre isso que a gente vai conversar com o nosso analista de clima e meio ambiente, professor Pedro Cortes. O professor sempre nos ajuda aqui a entender quando essas coisas acontecem. A gente vai ter aqui um quadro CNN Terra hoje de um pouco diferente, né, professor, para a gente falar desse apagão. Primeira coisa, né, a gente passou o dia esperando para ver se as autoridades conseguiriam trazer alguma informação sobre a origem do problema, o que causou. Até efeito raro meteorológico surgiu nessa história. Afinal de contas, por onde a gente começa a investigar e a compreender o que aconteceu? Professor, boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Conforme colocou o colega da Universidade do Porto, a estrutura de distribuição de energia elétrica na Europa, ela é muito complexa. Nós temos uma arte que exemplifica isso, que mostra essa linha essas linhas de distribuição. Então, veja, a intenção aqui não é, obviamente, detalhar, mas é mostrar o quão complexa ela é, né? As linhas vermelhas são linhas de alta tensão, as linhas verdes são linhas de média tensão. Se a gente consegue aproximar aqui para mostrar... Ah lá, pronto, aí agora dá para ver um pouco melhor o mapa. Tá? E esse sistema ele é todo interligado de tal maneira que, por exemplo, Portugal importa a energia da Espanha, às vezes importa a energia da França, às vezes Portugal, quando tem superávit, exporta energia. Enfim, há uma troca constante de energia elétrica entre os diversos países da União Europeia. E o que acontece usualmente nesses sistemas? Quando a gente tem uma sobrecarga em alguma linha de transmissão, essa linha ela é automaticamente desativada e ela passa essa energia a ser distribuída por linhas secundárias. Se uma dessas linhas secundárias apresentar um problema, ela cai e automaticamente as outras que estão servindo de backup também vão cair. Então, isso vai isolando o sistema. E para você religar esse sistema, foi o que já foi colocado aqui. As usinas termoelétricas, elas demandam um tempo grande, muitas vezes para entrar em operação, né, para serem novamente inseridas no sistema. E também nós temos uma questão de sincronia entre as diversas usinas, entre as diversas redes. Era isso que eu queria lhe perguntar, exatamente. Quer dizer, num sistema complexo como esse, em que você tem várias fontes de geração, né, diferentes e é como se fosse, é mais ou menos parecido com o Brasil, mas em vez de ser um país, o Brasil tem um sistema interligado super complexo, né? Exatamente. Professor? Mas aí nós estamos falando de países em que a responsabilização, a gente depende, os portugueses dependem do governo espanhol, que depende do governo francês, quer dizer, tem aí até uma coisa quase de soberania pela explicação e pela responsabilização. E não basta só, vamos dizer assim, colocar a usina na tomada para que ela passe a fornecer. Você precisa sincronizar exatamente para não sobrecarregar determinadas linhas e fazer com que o novo apagão comece. Então, tudo isso, esse religamento tem que ser muito bem planejado exatamente para evitar que um novo blackout possa acontecer. Professor, eu não me lembro de ter relatado, né, recentemente assim, um problema parecido com esse, né? E como eu disse há pouco, nós estamos num tempo em que a necessidade da energia elétrica é absurda, né? Quer dizer, tudo bem que a gente tem bateria, quem lembra carregar e tal, acaba passando um tempo. Mas, por exemplo, ficar sem internet, os serviços de internet, isso não dá nem para saber a quantidade de negócios que isso atrapalha, né? Agora, qual que é a importância? Assim, tudo indica que esse sistema está aí, ele é eficiente e ele funciona super bem, né? Qual que é a importância desse sistema? Ou, assim, há alguma sinalização de que alguma coisa precisa mudar ou as falhas podem acontecer, que a gente torce para que elas não aconteçam? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que qualquer sistema, seja ele qual for, é suscetível à falha, por melhor que ele seja concebido. Não existe sistema imune. O que a gente tem que trabalhar também é num plano de contingência para restabelecer as funções que deixaram de ser fornecidas, né? Esse sistema europeu é extremamente seguro. Falhas podem ocorrer, mas veja que isso é muito raro a ponto da população ficar alarmada, né? Bom, nunca aconteceu isso antes. Isso, foram estocar comida e água potável. Em 2009, nós tivemos um apagão que durou cerca de 8 horas, pegou 18 estados no Brasil, e eu não me lembro das pessoas saírem correndo para comprar comida. Sai. Ninguém saiu. Aliás, a gente todo mundo já tem até vela em casa, né? O europeu é capaz de ter aquela velinha só de enfeite, né? De enfeite, de feliz aniversário, isso, né? Mas, veja, essa é uma situação inusitada para eles. Para a gente também é uma situação inusitada, porque nosso sistema é muito resiliente.
podem ocorrer falhas localizadas, muitas vezes devido a eventos naturais ou queimadas. Em 2023 a gente teve Nós também, tivemos né? uma que pegou uma parte da região sudeste, mas a rede foi rapidamente restabelecida, né? Então isso pode acontecer, mas nós temos do outro lado uma vantagem muito grande em ter essa rede interligada, porque você pode levar energia de uma área que está com excedente para uma outra área que tem déficit. Então, isso ocorre muitas vezes no Brasil, quando nós transferimos excedente de energia gerada por fonte eólica do Nordeste para o Sudeste, quando falta chuva para as nossas hidrelétricas. Na Europa, a mesma coisa. Eles podem fazer esse intercâmbio de energia sempre priorizando capacidade de atendimento e menor preço. Então, é como se fosse um mercado livre de energia e que usa essa infraestrutura para fazer a distribuição. Hoje as autoridades portuguesas estavam dizendo, olha, a gente compra energia da Espanha, não é porque nós não temos, é porque é mais barato. Sim. Porque a gente passa o tempo inteiro fazendo, no mercado de energia, comprando a energia mais barata, para não penalizar os consumidores. E aí, para fechar, professor, eu queria lhe perguntar o seguinte, a gente teve relatos de problema na Alemanha, até na Suécia. Quer dizer, o fato desses países terem acabado sendo vítimas, né, desse problema, Alemanha, Holanda, Suécia, um pedacinho da França, mas especialmente Portugal, isso deixa alguma digital de onde o problema pode ter acontecido? Olha, muitas vezes é difícil determinar qual foi a causa. Aqui no Brasil nós tivemos um problema onde inicialmente se culpou a rede que vinha de Itaipu, porque ela vinha apresentando problemas e depois, semanas depois, se descobriu que tinha sido numa subestação em Bauru, no interior do estado de São Paulo. Então é difícil você determinar, lógico que isso dá um caminho, mas é difícil você determinar qual foi a rede que caiu, que saiu do sistema antes, né? Porque quando elas começam a cair, é questão de milissegundos, elas vão sendo desativadas exatamente para evitar uma sobrecarga. Então, para saber assim qual delas cruzou a linha de chegada antes, é uma coisa difícil. Certamente eles vão conseguir determinar, mas não de imediato. Não rapidamente, Não né? rapidamente. Obrigada, professor Pedro Cortes, hoje aqui nos ajudando a entender esse apagão na Europa. Obrigada, boa noite. Boa noite.